A Procuradoria-Geral da República contestou, em novembro de 2022, a utilização do setor de combate à desinformação do TSE para abastecer o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Folha, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, enviou um ofício ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no qual classifica como ilegal a operação feita pelo TSE contra o ex-deputado paranaense Homero Marchese, acusado erroneamente de incitar protestos contra os ministros do STF em Nova York. A reportagem diz ainda que, no documento, Lindora declara que a ação violava o sistema penal e pede a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios do Departamento da Corte Eleitoral, abre aspas. Na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado Núcleo de Inteligência do Gabinete do presidente do TSE, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório no processo penal, fecha aspas. No caso de Homero Marchese, a PGR ainda registrou que não havia relação direta com os fatos sob a competência da Justiça Eleitoral. Pioto, mais uma informação aí que foi revelada numa reportagem dessa série de reportagens da Folha, hoje então mostrando que a Procuradoria-Geral da República, ainda em novembro de 2022, se manifestou, contestou, inclusive chamando de ilegal essa prática de utilizar esse braço investigativo do TSE para gerar relatórios e depois dar o verniz de regularidade, de oficialidade a algo que foi definido extraoficialmente. E a doutora Lindora Araújo foi aos detalhes, porque publicamente ela tinha dito lá atrás que a própria abertura do inquérito das fake news, Silvio, me socorre com o número do inquérito mesmo, o primeiro inquérito, 4781, era um inquérito ilegal e transformava o Supremo Tribunal Federal em tribunal de exceção. Ela fez essa afirmação publicamente à época. Agora nós temos mais essa informação, o Ministério Público, à época, se manifestava. Agora, a questão é, qual o Ministério Público que tem hoje nas mãos do Dr. Paulo Gonet? Porque ele, até agora, a Procuradoria não moveu nenhuma ação contra, por exemplo, o Talhaferro. O Ministério pode, é um funcionário. Bom, dentro desses inquéritos do Supremo, né, estou falando da mais alta corte. No caso, eu estou falando do inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. Ilegal, segundo a própria doutora Lindora. O Ministério Público agora, numa declaração do Paulo Gonet, recentemente, logo depois das primeiras denúncias aí da Folha de São Paulo, foi lá e disse que fez um elogio a Alexandre de Moraes, o presidente desses inquéritos todos. Onde esteve o direito brasileiro durante todo esse tempo? Na Carta da Democracia, por exemplo, não há uma citação lá dos juristas da Universidade de São Paulo, na Escola do Largo do São Francisco, das Arcadas do São Francisco, aqui em São Paulo, não houve nenhuma menção ao inquérito ilegal. O inquérito era de 2019. Eles não citaram nada. Ali era uma afronta. E não sou eu que estou dizendo. Era o Ministério Público à época, a Procuradoria-Geral da República. Não creio que eles duvidem da seriedade, da fé pública da Procuradoria-Geral da República e da Procuradora naquele momento. Onde esteve o direito durante todo esse tempo? Porque quando a gente aponta problemas aqui, a gente precisa entender de onde veio a inação ou o silêncio que permitiu com que isso galgasse pontos ainda mais altos desse completo mar de ilegalidade que nós temos aqui. É uma montanha de ilegalidades, imersa num mar de completa arbitrariedade. Pronto, acho que eu consegui trazer a informação aqui. Porque tudo isso estava acontecendo. Eu vou insistir e eu não estou diminuindo a importância da reportagem da Folha, ao contrário. O que a Folha está trazendo são só diálogos de coisas que todo mundo estava vendo, mas poucos estavam denunciando e poucos estavam tendo a coragem de dizer isso é ilegal. Onde estavam todos os advogados do país? A OAB nós sabemos que se permitia uma omissão
criminosa para a história dela própria. A OAB de hoje vai ter que responder para a história da própria OAB. Nem precisa responder a mim, que responda a própria história. Onde estavam, por exemplo, todos aqueles juristas? Pegue aí a questão temporal. O inquérito que a Procuradora-Geral da República, eu vou insistir nesse ponto, chamou de ilegal e chamou também o Supremo de Tribunal de Exceção, é de 2019. O inquérito aberto de ofício por determinação do ministro Toffoli, que, sem sorteio, determinou o ministro Alexandre de Moraes para ser o presidente do inquérito, e esse inquérito não acaba nunca. A carta é de 2022. Aqueles juristas todos estavam vendo ali um temor de ruptura institucional, mas não citaram em nenhum momento isso tudo. Como é que vocês querem que os brasileiros acreditem nos senhores ou levem a sério aquela carta? Nós estamos falando da história de um país, nós estamos falando da história de uma Constituição, nós estamos falando da história de uma democracia. Ou melhor, nós estamos falando do futuro de um país, do futuro de uma Constituição, do futuro de uma democracia. Qual é o presente dos senhores hoje? Vão se manifestar ou vão permanecer silentes por, sei lá, conveniências entre relações que, convenhamos, não são exatamente as melhores, muito menos republicanas? A questão é, de novo, nós temos aqui diálogos que só comprovam aquilo que todo mundo estava podendo enxergar. Só não enxergou quem não quis. Ainda mais alguém que conhecia o direito, como os signatários e provavelmente os autores daquela carta pela democracia. Eu vou insistir na carta, eu não vou me esquecer dela não, porque aquilo revela muita coisa. Silvio, o que a vice-procuradora Lindora Araújo, lá em novembro de 2022, alertou é que o TSE não tem competência, não teria competência para realizar a investigação como estava fazendo diante daquela troca de mensagens e com a realização daqueles relatórios. E quando ela diz que esse tipo de ação, desse braço investigativo do TSE, afronta o modelo constitucional acusatório, porque afinal cabe ao Ministério Público investigar e pedir as provas. Nesse caso estava tudo junto e misturado, era uma salada, o próprio juiz que investigava, era a vítima e também solicitava as investigações e a produção de provas. Mas uma salada, para usar a expressão que você empregou, Paula, ilegal. Isso é uma ilegalidade dentro do devido processo, dentro do direito, dentro do que diz a Constituição, dentro do direito de ampla defesa. E aqui vai um detalhe. A Procuradoria-Geral da República, a figura do Ministério Público, do parquê, do acusador, ele, inclusive, deveria ser o agente de provocação. Mas, na atual estrutura, como funcionam as coisas lá em Brasília, não é bem assim. Só foi informada depois que a punição foi aplicada por um relatório produzido às escondidas. Nessa reportagem da Folha de São Paulo, o que me agrada é o emprego da frase utilizada pelos repórteres que expõe como o Tribunal Superior Eleitoral foi utilizado para abastecer inquéritos criminais no Supremo Tribunal Federal. É muito mais do que uma mistura entre tribunais independentes. É a ilegalidade em estado bruto, porque os diálogos mostram como as coisas funcionavam. Um perito liga para um juiz auxiliar, o juiz auxiliar diz o que pensa o ministro Moraes, o outro juiz entra em cena, um está num voo, o outro diz assim, olha, mas isso aqui, pelo TSE, não dá para fazer, porque não tem eleição. TSE é um tribunal de ano par e o resultado das urnas já acabou, já está consolidado, que é o caso, porque esta reportagem se trata daquele episódio do LIDE, chefiado por João Dória em Nova York, é o Perdeu Mané. São postagens referentes àquela viagem dos ministros, eu já vou chegar no ponto para explicar como é que isso aconteceu. Pois bem, e aí a resposta é, bom, vê o que tem por aí, que eu dou um jeito de fazer aqui pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro quer, é aquela velha frase antiga que também já saiu desses diálogos, né? Quando ele cisma com alguém é uma tragédia. Use a criatividade. Nós vamos ter que resolver. Atire a flecha que depois a gente vai lá e pinta um alvo para dizer que acertamos. Nada mais soviético, né? Lavrenti Beria, essa hora, deve estar pensando o que é que está acontecendo no Brasil. Me dê um alvo, um nome e eu direi um crime para imputá-lo. Para imputar a esse sujeito, seja lá ele quem for. No caso desse ex-deputado, atualmente ex-deputado estadual pelo Paraná, do Republicanos, Homero Marchesi, ele postou
que simplesmente o endereço de onde os ministros estariam hospedados, o hotel, dessa conferência lá em Nova York. E outras pessoas começaram a se manifestar embaixo. Quem usa o Twitter X sabe do que eu estou falando. Você vai lá e posta embaixo. E aí, erroneamente, por um erro do perito forense, foi atribuída a ele essa mensagem como se ele fosse o autor. Ele ficou meses sem as contas nas redes sociais, contas retidas. No caso do Facebook, parece que 1 ano e meio, contas retidas. Ele foi perseguido, ele foi punido. Isso com o emprego de multa, caso a plataforma não cumprisse a determinação. Mas a resposta é simples, ele não é o autor. Foi um erro grotesco. Quem é que vai admitir que foi um erro grotesco e repará-lo? E agora, como é que fica? O que a procuradora diz é, quando o material chegou à mão dela, ela claramente disse, isso aqui está errado. Mas Inês estava morta, já era tarde. E é assim que as coisas funcionam no Brasil. No Estado jagunço de direito, as coisas estão funcionando assim. Use a criatividade, se não der certo a gente manda um jagunço lá, pegar na marra. Então, para quem acha que não vai dar em nada, sempre haverá Brasília, aquela foto da indecência da reunião, o Convescote com 16 pessoas, 11 ministros do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, Rui Costa da Casa Civil, Jorge Messias da AGU, não vai dar em nada, eles estavam debochando da nossa cara e sempre haverá Brasília. Para quem acha que vai parar por aí, então acostume-se ao Estado jagunço de direito, a imagem da infâmia está aí na sua tela, porque depois será tarde para reclamar. Basta que uma geração abra mão completamente da sua liberdade para que todas as gerações seguintes tenham de lutar para reconquistá-la. E é isso que está em jogo no Brasil. Ou a Constituição, ou o direito, ou o devido processo legal será respeitado em algum momento neste país, ou então eles vão continuar fazendo esse tipo de reunião para debochar da sua, da minha, da nossa cara.